Hoje eu vim aqui até o escritório do Dr. André Linhares, Linhares Law, para fazer um vídeo diferente do que a gente costuma fazer. Normalmente a gente faz vídeos falando sobre notícias, né, e coisas que estão acontecendo naquele momento quando o assunto é imigração para os Estados Unidos, mas hoje eu combinei com o Dr. André de fazer um vídeo diferente falando sobre um assunto muito recorrente, não só nas minhas redes sociais, né, mas também em rodas de amigos. Quando a gente fala sobre imigração, hoje em dia é inevitável, todo mundo toca no tal visto de habilidades extraordinárias. Mas o que se trata exatamente? Como é que funciona esse visto? Será que é para todo mundo? Será que é só para algumas pessoas? Para parar com esses achismos todos, resolvi marcar esse vídeo aqui com o Dr. André para a gente esclarecer de uma vez por todas do que se trata, certo, Dr. André? Claro, Patrícia, obrigado pela presença aqui e sem dúvida vamos tentar aí esclarecer esse visto que é a menina dos olhos de ouro hoje do brasileiro. É isso, é a menina dos olhos, não só dos brasileiros, mas principalmente os brasileiros, né? Toda vez que eu converso com alguém que está pleiteando morar nos Estados Unidos, a pessoa fala, mas me fale esse visto. Então vamos começar do começo, né? Habilidades extraordinárias. Parece que a pessoa tem que ser um PhD, tem que ser né? Como é que é isso? O EB2, na verdade, chama-se habilidades excepcionais, né? Tem essa diferença de habilidades extraordinárias, excepcionais, o EB2 chama-se de excepcionais, desculpa. Não precisa ser um gênio ou ter ganhado um prêmio Nobel. Se você conhece alguém que, na verdade, que participou, aplicou, você sabe que essa pessoa é um profissional que normalmente deve ser bem qualificado. Acima da média. Acima da média. Mas nada de outro planeta, nada que tem que ter um mestrado, tem que ter um... Não é nada disso. Não. Você tem que ser um bom profissional, demonstrar que você tem uma boa qualificação profissional e que você pode trazer um bom benefício para o país. Tá. Agora, com relação às profissões, quem é que se enquadra nesse visto? Todas as profissões. O visto ele é bem eclético, ele não tem uma limitação de uma profissão específica. Isso é uma pergunta muito interessante, porque vira e mexe, mas eu faço... Eu sou competidor disso, eu faço... Parece que... Sou engenheiro, eu sou médico, eu sou, sei lá, para todo mundo? Todo mundo se qualifica desde que você cumpra as exigências do visto. O visto tem um certo requerimento, né, que você deve cumprir. Então, não é uma questão da profissão em si, mas se você cumpre as exigências do que o visto está te pedindo. Então, vamos falar sobre esses critérios. Quais são esses critérios? De uma forma geral, primeiramente, você tem que ter aí 3 critérios de 7 critérios, sendo um pouquinho mais técnico aí, mas você tem que demonstrar que você tem você tem experiência profissional, um determinado número de anos, que você tem talvez alguma licença para praticar a profissão, se você está na área artística ou esportiva, que você realmente teve alguma premiação, que você teve algum destaque, nem sempre só premiação, porque você teve destaque. Um salário acima da média? Um salário, sim, bonificação, inclui, né, tudo que você, qualquer compensação financeira que você teve, sim, um salário também que seja acima do que normalmente aquela profissão receba, ajuda. Tá. Agora, uma coisa importante que a gente deixou de falar e que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui e que é uma outra coisa que faz com que esse visto seja tão falado, né, seja tão procurado hoje em dia, que é a questão de que você não precisa ter ninguém te patrocinando, nenhum sponsor, né, nenhuma proposta de trabalho para você aplicar para esse visto. Exatamente. Isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes desse visto quando trata-se de imigração americana, é que esse visto especificamente, essa parte desse visto, né, na verdade, não necessita que você tenha uma proposta de trabalho. Então você se coloca, olha, eu sou um bom profissional, tenho uma boa qualificação e por causa disso eu estou querendo pedir o green card para o governo americano. E o governo americano vai fazer a análise, ok, realmente você é alguém que possa trazer um bom benefício para o país, daqui é o teu green card. Ótimo. Tá, agora, de repente eu tô aqui... É tão simples assim, não, mas enfim. Sim, eu estou tentando simplificar, né? Claro. Mas aí eu tô aqui ouvindo a conversa e aí, né, tô do outro lado da tela ouvindo a conversa e tô pensando, poxa, mas meu salário não é nada de muito diferente dos meus amigos, né, dos meus colegas, poxa, eu não tenho nenhuma premiação, não tenho um destaque assim na minha área, então esse visto não é para mim, então eu acho que eu vou deixar esse sonho aí guardado na gaveta. Quer dizer, esse visto é muito bom, mas não é o único, tá longe de ser a única possibilidade, né, doutor André? Verdade, não é o único. Primeiro, a gente sempre recomenda com relação ao EB2 ainda,
faça uma verificação com o profissional, ver se você tem essa qualificação ou não. Para não gastar dinheiro e nem tempo claro, e nem energia aplicando para um visto que... Não. Né? É um visto que consome bastante tempo e dinheiro. Caso você não se qualifique ainda, né, tem muitas pessoas, né, aproveitando o gancho, né, Patrícia, tem muitas pessoas, por exemplo, recém-formadas. A gente tem muitas pessoas que entram em contato com o escritório que se formaram, o dentista que se formou esse ano, no ano passado, não tem experiência profissional, tem uma licença, enfim. Normalmente, se não tiver nada ali que esse dentista tenha demonstrado, ainda está recente para ele se qualificar para um visto, por exemplo. O dentista também é só um exemplo, tá, gente? Sim. Para se qualificar para um EB2. Mas talvez tenha algum outro visto, alguma outra possibilidade, uma proposta. Talvez tenha o EB3, que é um excelente visto também, que nós podemos falar numa próxima oportunidade, que requer proposta de trabalho, mas tem empresas que fazem a colocação de profissionais no mercado. E se pegar você, colocar você numa determinada posição, você pode conseguir também. O que é o EB3 também é o mesmo green card, viu, gente? EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. O green card é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Tá aí, eu acho que é o importante desse papo, no fim das contas, além de esclarecer tudo com relação ao EB2, né, e definitivamente explicar que não é para pessoas muito né, diferenciadas, basta você ser um profissional acima da média, um bom profissional, né, eu acho que além disso é importante para desmistificar essa coisa de que é tão impossível conseguir o green card, é tão tem assim milhares de possibilidades e tudo é definido numa conversa em que o advogado vai entender o seu caso, né? Cada caso é um caso, né, doutor André? Cada caso é um caso interessante também, que às vezes a gente vai conversando e no final, várias vezes a gente faço consulta, e às vezes no final da conversa, às vezes a gente não encontra uma solução, dependendo do caso específico. A pessoa fala, esqueci de te falar um negócio. Acontece isso várias vezes. Era aquele negócio, mas olha, agora você me deu você abriu uma nova porta para eu explorar aqui. Porque a gente é leigo, então a gente não tem essa noção. Por isso que eu falo que tudo tem que ser... Às vezes eu pergunto, a gente faz as nossas lives, né? As pessoas fazem perguntas de lá e tal, e aí a gente sempre diz, tem que analisar o seu caso, né? O doutor André sempre fala. E é isso, né, doutor André? Porque cada caso é um caso, e a gente, como leigo, às vezes a gente não dá as ferramentas que o senhor precisa para trabalhar. Então precisa falar tudo. Isso, é como ir no médico, tem que falar toda a sua história. Mesmo que eu pergunte algumas coisas, continua falando, porque aconteceu só essa semana, aconteceu isso por 3 vezes. Falando, a pessoa no final, realmente, no final é que eu digo realmente, olha, tá bom, muito obrigado. Aí soltou alguma coisa e falei, mas espera aí, me fala um pouco mais sobre isso. Pronto. Aí a gente conseguiu aí, talvez, encontrar uma solução para o caso. Que legal. Tá ótimo, então. A gente volta, o próximo vídeo vai ser sobre EB1. Vamos falar sobre o EB3, que também está bem em voga. Combinado. Obrigado, doutor André. Obrigado a você.